Numa certa fazenda havia um certo homem, quase na casa dos 60 anos. Um homem solitário, sem filhos, não era casado. Ele tinha uma grande horta, trabalhava de vez em quando em idas até a cidade para manter seu sustento e tentava viver, se manter como podia. O homem sempre guardava coisas na sua despensa. Como um homem prevenido, ele sabia que dias maus poderiam existir. Todo ano, naquele lugar onde ele vivia, e até por toda a cidade, surgia uma grande infertilidade nas terras. O clima era seco, ruim, não chovia, mas por um período curto. Naquele ano, no entanto, isso aconteceu mais cedo. Muitas plantações do homem estragaram. Uma crise considerável assolou a cidade. Crises de desemprego, aumento de preço e a pouca produção estava fazendo empresas caírem. O homem, além de não poder mais trabalhar, não podia mais vender seus alimentos, pois estavam secos e a terra era infértil. Por muitos meses, isso continuou. Era um mau momento, até mais do que se podia esperar. Seus recursos rapidamente se esgotaram, mas o homem pensou: não deve haver problema. Há uma despensa separada no meu galpão, lá eu deixo todo tipo de alimento. Se a crise durar mais, vou conseguir me manter por muito tempo, porque ainda tenho essas coisas e não passarei fome. Ele podia garantir que não passaria necessidades, graças à sua prevenção. Numa certa manhã, o homem acordou bem cedo. Se levantou e verificou sua geladeira e percebeu que os alimentos tinham acabado. Se deu conta de que era hora de verificar a despensa que havia guardado. Quando o homem desceu ao galpão, não podia verificar nada. Desesperado, ele tentou entender o que houve. Depois de observar, ele finalmente entendeu o que aconteceu. Roubaram todos os seus alimentos e também alguns de seus pertences. Não se sabe se foi em qual momento. Não se soube se era algum vizinho, mal-intencionado, saqueadores. Ele não podia saber. Grande desamparo cobriu este homem. Ele já não tinha muito, e o pouco que se esforçava em manter, até isso lhe foi tirado para que passasse fome. O homem subiu de volta à sua casa, sentou-se na cadeira de sua cozinha e chorou, indignado sobre o que tinha acontecido com ele. Depois de alguns minutos, a fome ainda lhe vinha. Mas como ele se alimentaria? Toda sua terra já estava infértil. Ninguém das proximidades dava muita importância a ele. Era um homem sem nada. Triste, abriu a geladeira, verificou e só havia uma coisa: um pequeno ovo na prateleira, ovo que ele nem sabia por que havia guardado, porque também não gostava de ovo. Mas ele tinha fome, a despensa estava vazia, haviam-lhe roubado. O pouco que ele tinha foi tirado, e o esforço que teve foi desprezado por causa da fatalidade. O homem pegou o ovo, cozinhou e comeu. Mas comer aquele ovo nem mesmo podia se considerar saciedade da sua fome. E ele não tinha ovo como sua comida favorita, mas o comeu, pois era a única coisa que lhe havia naquele momento. O paralelo dessa história pode ser comparado a muitas coisas, como também o quanto estamos à mercê, independentemente de tudo. Mas inicialmente é interessante comparar a psicologia de um viciado, de como vícios surgem. Nesse caso, não estamos abrandando um vício que surge da ganância de querer algo mais do que tem, de diversão, talvez nem mesmo a tentativa de compensar, mas de utilizar, de consumir o que lhe resta, de tudo que lhe falta naquele momento. Quando uma pessoa recorre a um vício, como a compulsão de um alimento, a bebida, o cigarro, algumas vezes a droga ou qualquer outro, não surge de um estado livre, farto, cheio, onde o indivíduo opta por beber, fumar e se drogar apenas por diversão, não se referindo àqueles que o fazem por isso. Também não é simplesmente por estar apenas fraco, mas em frangalhos pela perca do que lhe foi arrancado, rasgado, ferido. Na história, o que houve com o homem foi muito pior do que apenas ser roubado. Lhe foi tirado tudo o que lhe restava, tudo que tinha. Um homem humilde, que se sabe-se lá mal podia viver bem, teve o pouco que lhe restava sendo roubado. Não havia absolutamente nada para este homem.
apenas o ovo. Repare que o homem nem sequer gosta tanto de ovo, parecido ao viciado. Talvez o viciado nem goste tanto do seu cigarro, talvez a bebida nem seja tão saborosa assim. Talvez se alimentar compulsivamente nem seja algo que lhe traga felicidade, mas esta é a única coisa que serve a determinada pessoa naquele instante, naquele momento. Mas aquele homem come o ovo, pois já está com fome, e como viciado ele consome o que lhe vê, pois é o que lhe sobra, para então em uma pequena centelha tentar se distrair da fome que lhe aparece naquele momento. Assim, o vício surge não por um mero capricho, nem um mero tédio momentâneo, mas aquela sensação de desamparo, desespero, perda significativa de tudo que lhe é roubado, arrancado, reduzido a pó, reduzindo você a cinzas. E quando há cinzas, muitas coisas acabam por perder a própria importância, a própria razão se torna opaca. Veja como tudo isso é muito mais profundo, que não parte de um ponto superficial. Muitas pessoas acreditam exercer tamanha autoridade para julgar os outros. O motivo seja que se sentem melhores, se sentem mais fortes, se sentem mais espertas e menos ludibriadas, são boas demais, ou acreditam que são superiores em alguma coisa. Elas imputam críticas severas, falam abertamente como se soubessem de tudo o que lhe falam. Tome cuidado antes de tecer sua crítica, antes de tecer seu devido julgamento. E não estou falando de apenas condenar os viciados, estou falando de tecer críticas infundadas às coisas, assuntos, trabalhos. Quem é que lhe dá autoridade para críticas? Quem é que lhe dá autoridade de julgamento sem antes conhecer, sem antes entender a causa, motivo, circunstância e estado dos outros? Se você não sabe o que diz, se não tem certeza, é melhor não falar nada do que agir como um idiota. Sobre críticas, o que mais se percebe é que ninguém sabe fazer uma crítica verdadeira. O embasamento da crítica, que não vem de uma inteligência criteriosa, mas muitas vezes apenas de uma observação estúpida. E quando não é esse o caso, você simplesmente critica algo sem agregação. Não é errado abordar uma crítica. Um construtor precisa da crítica do arquiteto, um aluno precisa da crítica do professor, um novato que não sabe dirigir precisa da crítica do condutor. Mas se existe uma crítica boa, é quando ela é bem feita, de modo honesto, sem a tentativa de reduzir o outro. Sempre que for fazer uma crítica, comece sempre com um elogio. Nunca diga a alguém, você não é bom nisso, você é fraco, você é estúpido, você não tem capacidade nem habilidade, você é ruim, precisa melhorar. Mas diga, você está caminhando bem, não está perfeito agora, mas não há problema. Continue tentando. Mesmo que não seja seu dia de maior força, você demonstra vontade, está pegando o ritmo. Todos têm seu tempo. Do ponto onde você estava, há um grande salto. Corrija isto, se conseguir, e vai alavancar mais ainda. Se o começo fosse a definição, ninguém jamais tentaria. Melhore isso e aquilo, e eu sei que pouco a pouco você se tornará ainda mais habilidoso. E se não há paciência para falar nada disso, então talvez seja melhor calar a boca. Não estou falando de falar doce, estou falando de saber falar. Quantos sabem falar de verdade? Além de não terem autoridade, agem como se tivessem. Se a crítica for de uma atitude muito reprovatória, então aí sim é válido fazê-la de maneira mais ríspida, mas ainda feita da maneira certa. Coisas que poucos de fato sabem fazer. O intuito final não é diminuir alguém, ou é para aprender ou para fazê-la tornar ainda melhor no que seja. Se vive numa era de competitividade, de suposto controle, e também ensinam que quanto maior o sofrimento, mais forte o homem se torna. E se você não lida bem, o problema é você. Sofrer demais não tornará mais forte. Não ter nada não fará você desbloquear uma super habilidade que superará os mais fracos. Evite discursos enganosos.
Eles não sabem o que estão falando. Se os problemas dominarem sua vida, ao longo dos anos o esgotamento central há de aparecer. Todos precisam de motivação. E bem repito, todos. Você não pode reduzir alguém a cinzas e dali esperar que se possa ser extraído suas melhores qualidades, o melhor tipo de ser humano. Isso não vai acontecer, é abandono. É como enfiar uma agulha no braço e esperar que saia água e não sangue. Isso é vida real. As pessoas ficam esgotadas, cansadas, viciadas, fadigadas, tristes, desanimadas e desistem sim. Desistem sim. Não porque são supostamente fracas, mas porque se esgotam. Não é discurso aceitativo, é a pura realidade. Sofrer a vida inteira e não ter mais motivo, razão, motivação vai te esgotar rapidamente. Você ficará morto. Quem é que tem autoridade para discordar desse fato? Ninguém pode viver bem se sucedendo de vários problemas, se não pode nem respirar. Na cultura geral de um homem mesmo no sentido masculino, há essa extravagância de poder, de força milagrosa. Se você não tem nada, não vai ir muito longe. Ponto. É assim que funciona. Não há carpinteiro se não há madeira. E muitos homens também não são gananciosos ao ponto de quererem tudo. Essa realidade só existe para quem nasceu e cresceu na fartura. A maior parte que é miserável não sofre e desanima porque não tem fartura, mas porque muitas vezes, além de não terem nada, não tem motivo para se sustentar. Mas não há um elogio, não há suporte, amparo, recompensa, bem, algo, apenas uma coisa, não há algo para respirar no dia sem se sufocar. O meu desejo não é que eu tenha tudo. O meu desejo é que haja algo para que possa respirar. Se você dá tudo a uma pessoa, ela fica confortável, ela fica folgada. Mas se você não der nada, se você abandona ela vai ficar sequelada, ela vai ter problemas. E se ela viver de problemas, ela vai desanimar, ela vai se esmorecer. A fabricação de um homem que luta sem parar, sem a mínima motivação, é uma mera fabricação. Não há quem seja pisado e não se machuque. Então você se pega por perder o ânimo, até que se culpe. Mas passando por isso, eu garanto para você, não é sua culpa. Seria sua culpa se você nem tentasse. Seria sua culpa se você tivesse muito e ainda assim murmurasse. Seria sua culpa se você se negasse a se esforçar por puro capricho. Mas se não é, se é grande o que você enfrenta, não é você. Ser forte não significa ser invencível. Invencível no sentido literal. O final de todos é o mesmo, e o que se derruba em um se derruba no outro. O que desanima não é a dificuldade, é viver delas. Não são os problemas que são ruins. O ruim é haver somente problemas. Se você pudesse lutar todos os dias contra alguém, mas somente por 2 minutos todos os dias, você poderia se cansar disso. Mas suportaria, pois é só 2 minutos ainda todo dia. Mas se todos os dias eu te colocar para lutar contra alguém o dia inteiro, permitindo apenas que, ao cair do sol, você vá para casa, coma e durma, apenas para que no outro dia você volte a lutar o dia inteiro novamente, veria logo o desgosto estampado nos seus olhos. Problemas são úteis, pois ajudam as pessoas a aprenderem, a evoluírem, a inventarem algo. Mas a doença surge quando só há isso. Mais problemas e problemas, nenhuma boa notícia, nenhum motivador, nenhuma alegria significativa, apenas uma grande sucessão de problemas que te esgotam. Sêneca dizia: o que me cansa não é a tempestade, mas a náusea. Isso mais enfraquece do que fortifica, te torna exaurido, e a dor prolongada de longevidade massacra. Isso que estou dizendo é a verdade. Assim, você não se torna forte.
Assim você apenas se esgota com o tempo. Por isso eu sempre repito: não torne a julgar ninguém sem saber. Não condene os viciados. Pense nas críticas e não se ache muito forte e esperto demais, pois até os leões caem diante de um grupo de animais preparados.